bem-vindo, bem-vinda! O DNA está no ar. Eu sou Fabiana Silbor e hoje vou conversar com a administradora de empresas e jornalista Evacira Coraspe. Evacira foi uma das primeiras mulheres do Brasil a ser diretora-geral de uma Câmara Municipal e é, na região, uma das referências em relação ao conhecimento dos processos comunicativos e midiônicos no Legislativo. Muito bem-vinda, muito obrigada pela sua presença aqui. Obrigada pelo convite da produção. Para mim é um prazer estar aqui com vocês. Quando você assumiu essa função, que sentimentos foram mais fortes em você, já que você foi uma das primeiras a ter a oportunidade de liderança num segmento que ainda, segundo estatísticas, é bem dominado pelos homens? Eu vivi esse processo mesmo da questão do gênero, né, do homem, da mulher, e eu estava então com 23 anos de idade, mas eu senti que é uma responsabilidade muito grande, ao mesmo tempo também um compromisso muito grande para comigo e para com a instituição e para com a sociedade de Uberaba. Mas como eu trabalho desde meus 11 anos de idade, eu já vim, eu acho, com essa bagagem de preparação e para estar lidando sempre com o novo. Foi um desafio intenso, profundo, mas eu tive resultados muito bons. Essa sua característica de se renovar e de a cada vez que enfrenta uma condição de mudança, saber se posicionar diante dessas mudanças, porque, por exemplo, a administração pública vivencia isso praticamente a cada 4 anos. Estilos diferentes, vontades, expectativas, e a pessoa que está num processo de gestão de uma casa assim, tem que ter essa capacidade de se reconstruir. Quais seriam, na sua opinião, os principais modos para criar essa reconstrução? Os valores, o que norteia a gente a ter essa coragem de recomeçar? A gente tem que ser movido, às vezes, para ressignificar da vida, né? E a coragem vem atrelada a isso, a uma necessidade de sobrevivência, de você se adaptar também às circunstâncias que são colocadas diante da vida, e buscar esses caminhos com muita convicção e com muita esperança dentro de um padrão, de uma perspectiva de ética, de respeito, de amorosidade. Eu gosto muito de gente, sabe? Eu gosto de trabalhar com gente. Então é um facilitador para mim na minha vida. E você, ao perceber essas diversidades que são tão comuns quando a gente tem essa paixão pelo ser humano e recebe como um preceito esse respeito para adotar nos dias de rotina, porque, na verdade, conviver à distância é uma coisa mais fácil, né? Mas a singularidade de estar todo dia ali lidando com novas expectativas é muito mais complexo. Nesses processos, quando você se percebia assim, em alguma circunstância, o bom humor era uma alavanca para conseguir manter as coisas num bom ritmo? Eu falo que eu tenho uma dificuldade com essa questão do bom humor. Eu aprecio muito em conviver com pessoas assim. Mas eu acho que o meu nível de exigência para comigo e para aquele compromisso que eu coloco na questão de gestão, na questão de produtividade e de ter resultados, às vezes até antecipados ao prazo e às metas, eu me concentro muito, de uma maneira até séria, sabe? Eu fico muito enquadrada. E vou dar um exemplo específico, como você está encaminhando para órgãos públicos, a gente trabalha muito com formalidades mesmo, né? A gente trabalha com procedimentos, a gente trabalha com leis, com legislações pertinentes. Então, a gente tem que se ajustar o nosso método de viver de acordo que é colocado, é a lei da adaptação. Mas isso você requer com o tempo, com as experiências. E como eu falo, eu gosto de trabalhar com as pessoas, depois que você vai construindo uma carreira, quando chegam as pessoas novas na equipe, eu sempre acho isso fantástico, eu acho fascinante. Acho que encontrar o equilíbrio da experiência que eu considero mãe e essa inovação que chega, essas pessoas jovens que chegam, sabe, para a equipe, para o mercado de trabalho, com esse entusiasmo, essa fé, você equilibrando isso, ajustando isso, você tem condições de fazer trabalhos lindos, muito bacanas. Quando a gente tem essa condição de exigência e busca excelência, a gente tem um perfil mesmo, como você está colocando, que muitas vezes é visto
pelo que está por fora ou que não ainda chegou àquele patamar, né, de qualificação, como um perfil de uma pessoa que é difícil, chata, às vezes cria uma ideia assim equivocada, por exemplo, é muito severa. E para estar numa liderança, num processo, tem que ter posicionamento, né? Essa condição de gente muito oba-oba dentro de uma administração séria, esse perfil não cabe em nenhum tipo de circunstância. E quando você, em determinados momentos, teve que, de alguma forma, se posicionar, né, diante de algumas afrontas ou de posicionamentos de pessoas inadequadas, você sempre teve uma atitude, assim, de coragem, que é o que demonstra muito, todos que falam de você, a gente aqui pesquisa a vida das pessoas para tentar chegar a essa essência. E como que você encontrou isso, assim, dentro de você, esse norte que sempre foi de retidão? Isso deve estar no meu DNA, né, também. Mas você tem que ter muita firmeza. Você pode ter suavidade e deve ter firmeza. Deve ter convicção daquilo que você está colocando. Ou então silenciar-se. Porque para você defender uma questão, para você se posicionar numa mesa de reunião ou frente aos seus colegas ou qualquer que seja o nível hierárquico, você tem que ter conhecimento daquilo que você está fazendo, daquilo que você está dizendo. O seu discurso tem que estar muito em sintonia, tem que estar afinado com a prática. E não sou parâmetro de exemplo para ninguém, mas eu tenho um comprometimento com o que eu me proponho a fazer, né, que é quase assim, visceral. Então existe essa entrega e eu gosto muito da atividade que eu exerço. Eu gosto muito, respeito muito, dou muito valor à minha instituição. Eu falo que hoje trabalhar bastante é um privilégio. Eu sinto isso, gosto disso e me coloco inteira naquilo lá com elegância, né, também. Acho que a gente tem que saber o momento que você tem que se posicionar com mais rigidez e o momento que você pode ser suave. Hoje, por deter mais conhecimentos, ter uma formação mais ampla, você é formada em administração de empresas, é formada em comunicação social, é especialista em marketing e você tem aí já uma construção mais global de como os processos de comunicação estão sendo realizados e deveriam ser. Consegue fazer essa conjuntura visionária? É impressionante como a gente observa as diferenças ainda do processo de comunicação no Brasil em comparação com países que já têm essa história mais consolidada, às vezes pelo próprio processo histórico, tem mais anos mesmo de vida, então pode ser que essa experiência do país como os Estados Unidos, como a Europa, ainda vá acontecer aqui no Brasil, que é muito jovem. Mas nós temos muita coisa ainda para melhorar, né? Nessas questões relacionadas às comunicações efetivas, éticas, bem construídas. Temos muito, tem um caminho assim longo, mas é um caminho que ele pode ser um pouco mais ágil, ele pode avançar um pouco mais, porque tudo isso depende do nosso interno, né? Do nosso interior. E uma das sabedorias é você estar sempre buscando e mergulhando em conhecimento alheio, né? Tem um estadista que eu gosto de citar essa frase dele, ele é latino-americano, que ele fala que a gente deve mergulhar no conhecimento alheio e quanto mais alheio, melhor. Então, quanto mais a gente sair da gente mesmo e ter um olhar mais apurado, mais ampliado sobre a questão do outro, porque todos os processos de vida e processos profissionais passam por nós mesmos, né? Para o nosso interno, para as nossas facetas, nossas nuances. Então, isso vai caminhar na medida em que a gente ter esse olhar para conosco e para com os outros, porque a comunicação é o ponto-chave em qualquer questão que você estiver, mesmo que não seja compromisso profissional, que seja social, familiar, né? Nas relações interpessoais. Então, na região em que eu milito, na região, assim, em termos de campo de trabalho, que é administração, comunicação e cerimonial, a gente já está vendo um avanço nisso aí. Por exemplo, o cerimonial, as pessoas estão se profissionalizando muito mais, né? Então, virou uma ferramenta do marketing, inclusive, que está crescendo. As empresas estão sentindo essa necessidade. E aí, por falar nesse assunto que está, de alguma forma, interligado e aproveitando seus conhecimentos, o que eu percebo é que, apesar de ter aumentado o número de pessoas que se especializam em fazer eventos, em atuar na frente, né, dessa organização,
as pessoas que participam parecem mais despreparadas do que antes. Essa liberdade com a qual a gente ainda não sabe muito bem lidar e administra de maneiras às vezes exageradamente, faz com que a gente chegue a um evento e você perceba uma pessoa tímida demais quando deveria ter um posicionamento, outra muito liberta quando deveria ter um posicionamento. A gente tem raros momentos em que você passa por um evento sem que ele saia uma história que, na gíria, a gente diria a tal da pérola, né? De alguém que falou que não devia, discursou mais que o tempo previsto, foi inconveniente numa colocação. Por que as pessoas, apesar de estarem para isso, não conseguem se disciplinar para uma boa conduta dentro das questões relacionadas a essa vida social? É que precisa ir mais vezes. E como nós temos solenidades que são muito formais, nós temos cerimônias que são mais informais e nós temos muitos profissionais, eu não estou me baseando só em Uberaba não, em outras cidades que eu também conheço, acompanho, que tem colegas que atuam, tem muitas pessoas que fazem, mas nós não temos um número muito grande de profissionais não, habilitados, competentes para fazerem. E o público muitas vezes se espelha diante do que está sendo conduzido também. A nossa responsabilidade é altíssima? É. Agora, para o público assimilar umas boas maneiras, o melhor conceito, ele tem que ir mais vezes. E aprender a observar, né? A observar-se, a observar e novamente observar-se para poder ter uma conduta adequada. É assim, eu vou me furtar aos comentários porque eu acredito que é uma coisa urgente. Há de se ter aí, não só nos universos mais globais das celebridades hollywoodianas, as questões mais locais, a gente vê alguns absurdos assim que precisam realmente ser repensados. E aí, essa questão que você colocou do profissionalizar, do estudar, do se aprimorar é muito importante, já que você vai estar a serviço de uma população. Para você, esse caminho de estudo também, eu fiquei sabendo até recentemente que você estava, mais uma vez, fazendo uma nova especialização, então assim, você não se abstém de parar de estudar? Eu gosto, viu? Eu gosto de estudar, eu gosto de buscar conhecimentos novos, eu gosto de estar com pessoas de outra formação, além da minha. Eu acho que isso faz parte mesmo da minha rotina desde criança. A gente nunca está pronta, né? Eu nunca me considero assim pronta. Ah, você está realizada? Não, eu gosto de estar realizando. E nesse momento que se discute tanto o papel da mulher, que passou aquela fase muito exagerada, muito radical, de que a mulher tinha que ocupar o lugar do homem, que foi um primeiro momento de posicionamento, e que hoje já se percebe o espaço adequado a cada um com suas particularidades, você tem uma relação de sucesso com a sua vida profissional, com a sua vida pessoal, com a sua vida familiar, uma relação de sucesso com as suas identidades, com os seus sonhos. Você acha que a mulher consegue ocupar mesmo esses múltiplos espaços com competência? Ela ocupa, né? Ela ocupa essa multiplicidade porque ela se coloca para isso. A mulher tem característica assim de ser guerreira mesmo, que é o potencializar as forças, né? E com amorosidade, com afeto. Então, se ela se propõe, ela sabe que mesmo que tiver uma sobrecarga, ela vai cumprir, ela vai responder. Compromisso feito, aceito, pode esperar que tenha uma resposta boa. O que a mulher, imagina assim que tem alguns desafios que tem que vencer também, ao longo dessa história assim, de construção mesmo, né? Ela tem que ser mais verbo. Acho que tem que ter mais verbo nela, assim. É o fazer, é o amar, é o trabalhar, é o acolher, sabe? Pra mim, aquela fase assim de ser bonitinha, gostosinha, essas coisas assim, tá no passado, isso é apenas pano de fundo pra gente sentir a feminilidade que a gente tem. Muito né? bom. Sem dúvida, sejamos mais verbo, então. Muito obrigada, viu? Boa sorte. Obrigada. A você em casa, meu abraço. Até o próximo DNA.